saber que o litro da gasolina era barato, eu quero saber que as pessoas compravam mais no meu mercado. Hoje eu tenho os mesmos clientes, tenho até mais clientes. Isso é a palavra de uma dona de mercado que tem o seu comércio há mais de 20 anos. E ela dizendo: eu hoje tenho muito mais clientes, mas esses mesmos clientes estão comprando bem menos. Muita mercadoria aqui se perdendo porque as pessoas não estão podendo comprar, estão levando o mínimo possível. E eu compro no mercado dela, meus irmãos, e o preço é muito bom. Outra coisa é que ela é evangélica, ela não concorda com as ideologias do PT, mas devido a ver o seu próprio consumidor passando necessidade, até ela, que é altamente contra o PT, ela era 100% bolsonarista dizendo isso. Então já começou nos donos de comércio, que eram... Galera, falar um pouquinho sobre esse vídeo do Encaro no Sobrenatural, e o Davi, que sempre eu acompanhei os vídeos, sempre dei ponto, continuo dando, mas nessa questão aí eu acho que deveria ser posto num contexto meio diferente, mostrando uma questão dessa de dizer que, como se estivesse dizendo, tem que votar mesmo no PT. Vou dizer aqui logo que você não disse que devemos votar exatamente logo no PT, mas isso aí dá a entender a isso. Eu acho assim que, de uma forma, se a gente for fazer uma forma analítica, analisar bem esses dois governos aí que são os que estão no páreo, os outros é tudo marionete da esquerda, do PT, que vai ficar ali atrás para dar voto, para vender os votos depois. Então a gente tem o que basicamente Lula e Bolsonaro, certo? E tudo diz aí que, segundo o Cabo da Ciolo, ele vai se eleger. Então acho que, de uma forma estrategicamente, a gente deve, principalmente essas pessoas com canal de muita visualização como o do Davi e dentre outros que a gente vê falando sobre a nova ordem mundial e sobre o sistema, esses canais deveriam, de uma forma estratégica, não estou dizendo que deve apoiar, que aqui ninguém apoia, mas de uma forma estratégica a gente deve fazer de tudo para que o PT não vote. E não é com esses vídeos mostrando toda essa babaquice do Bozo que a gente vai conseguir isso. Cada vez que tem vídeos dessa forma, como ultimamente o Encarando Sobrenatural, Davi tá postando só falando mal do Bolsonaro, do Bozo, parece que o PT tem que voltar mesmo. É o que dá a entender, porque os vídeos ele está postando geralmente aí todos aí contra o Bozo. Mas é como eu falei, se você for colocar na balança o PT e o governo Bolsonaro, não tem outra, velho. A gente tá ferrado por quê? Por conta do PT. Ou vocês esqueceram da época de 2013, 2015, 2016, a crise que a gente passou. A gasolina não estava cara, mas o poder aquisitivo da gente caiu e muito. O nosso poder aquisitivo caiu. Tanto é que o povo pediu impeachment de Dilma. Mas foi por causa da crise que foi enorme. Isso aí a gente não tem como esconder. Impossível esconder isso. Então o que eu vejo é isso. Esses vídeos acabam perdendo a credibilidade quando deixa de falar do PT também e põe um vídeo todo falando contra o Bozo, dando espaço para o PT votar. Ainda a gente tem que ver a questão da pandemia que a gente passou. 2 anos de pandemia. Alguém me diz aí quando foi que teve pandemia, uma pandemia dessa no governo do PT? E a gente teve essa crise enorme sem pandemia. Agora o governo do Bozo, a gente tem que entender nesse ponto aí, eu não tenho como falar mal, que a gente passou uma pandemia que a gente nunca esperava, nem ninguém do mundo esperava. Empresas fecharam, pessoas ficaram desempregadas porque houve muita demissão. Essa questão do fique em casa, a gente vê a economia depois. Hoje a gente está vendo. Então é complicado, é muita covardia o cara chegar a botar um vídeo desse falando mal de tudo que está subindo aí, sendo que a gente mesmo está passando, a gente passou e continua passando pelo que a gente viu, que foi a questão do fique em casa.
todo mundo dentro de casa, sem poder trabalhar, a economia parada. Como é que vocês querem que as coisas baixem? Vai aumentar, isso é lógico. Ou, ou vocês são burros, sinceramente falando, porque não dá para entender como é que a pessoa fala que um governo desse é pior do que o governo Lula, sendo que a gente passou por uma crise imensa, um lockdown imenso, sendo que isso aí tá mais do que na cara de que ia dar em merda. Esse negócio de fica em casa, sem falar no auxílio que teve que dar muitas pessoas. É lógico que isso aí tem que estar sendo cobrado hoje através dos preços altos. Isso é muito simples, mas o governo de Lula é muito pior, tanto é que nessa crise que teve em 2013 por aí, a gente viu que não teve nenhuma crise. Ninguém ficou em casa um ano e pouco, ou ficou. Então é disso que eu quero falar aqui sobre esse vídeo do Davi, porque ultimamente eu tô vendo que os vídeos dele estão todos atacando o governo Bolsonaro. Eu não estou dizendo que é bom, nunca disse. A gente que está ligado mais ou menos aí como é a nova ordem mundial, o sistema, mas existe diferença de um governo para o outro, então eu acho que a gente deve escolher o menos pior nesse momento, porque o menos pior é o que vai dar tempo para a gente se preparar. O menos pior, a gente sabe que a gente vai chegar naquele caminho tortuoso, mas só que um caminho mais leve. Se vocês olharem, é isso que eu estou falando. Aí você vai me dizer, não, é tudo igual, não tem diferença nenhuma. E aí eu vou rebater e derrubo logo essa tese. Por acaso o Brasil é igual à China? Por acaso a China é igual aos Estados Unidos? Com certeza não. Na China, lá já tem uma vigilância muito maior. Na China já tem cidades que só circula o dinheiro virtual, não tem mais dinheiro físico. Na China, apenas na China, já persegue diretamente os cristãos. Como é que você quer dizer que é tudo igual? Se o governo, aí você diz que o governo, o sistema já comanda tudo, já é tudo a mesma coisa, mas então por que cada país é um jeito diferente? É muito simples de responder. É porque cada governo age de uma forma, mesmo ele servindo ao sistema, ele tem seu modo operante diferente. Então a gente tem que analisar, se unir e procurar eleger o menos pior, que é o que vai dar mais tempo para a gente. Mais tempo de você se preparar com alimento, mais tempo de você se preparar com armamento e qualquer coisa. Então, isso aí que eu quero dizer aí, essa questão do vídeo do Davi do Encarando o Sobrenatural aí, que está debatendo muito só contra o Bozo e fica parecendo dessa forma que, com ele não botando vídeos falando do PT, parece que ele quer que o PT volte, porque os vídeos dele estão todos só atacando o Bolsonaro. Isso é muito simples de entender, que isso aí já é uma escolha. As pessoas que estão assistindo, aquelas que são fáceis de se manipular, ela vai entender que tem que voltar mesmo o PT. É muito simples isso. Então tá aí o recado e valeu.